Olá, hoje vejo em entrevista o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB. Cássio Cunha Lima é advogado, foi prefeito de Campina Grande 3 vezes, governador da Paraíba, deputado federal e atualmente é o líder da bancada do PSDB no Senado. Senador, tudo bem? Obrigado, seja bem-vindo. Prazer estar aqui com você e com o seu imenso público de internet para conversar sobre o Brasil. Tudo bem, senador. Nessa tentativa desesperada de tentar sufocar o impeachment, a presidente Dilma Rousseff passou a defender publicamente a suspensão do recesso das férias dos parlamentares em janeiro. Qual é a posição do PSDB sobre isso? O PSDB está pronto para agir, trabalhar como tem feito esses meses, esses anos todos na oposição. O Brasil precisa de uma mudança, o Brasil tem pressa. Agora, nós não vamos fazer o papel de inocente útil de fazer o jogo do governo, que às vezes quer o recesso, às vezes quer evitar o recesso. O governo funciona para tudo como uma biruta de aeroporto, não sabe para onde vai e o vento é que conduz. Então, com essa decisão do Supremo, que deverá ocorrer na próxima semana, é que o governo deve tomar sua decisão se quer ou não um recesso. Nós da oposição estaremos prontos para defender o Brasil e lutar pelas mudanças que o país precisa, com ou sem recesso. Já existe uma conversa de líderes no Senado, algum entendimento, alguma proposta, de repente, encurtar o recesso? Tem algo em andamento já? Olha, o que foi proposto, foi discutido como uma alternativa é voltarmos a partir do dia 11 de janeiro. Teríamos, então, o período de Natal e Ano Novo, onde todos os parlamentares vão voltar para os seus estados, para ficar com suas famílias, o que é natural, e só voltaríamos, então, em fevereiro. E aí teria uma antecipação que pode ser para o dia 11, que é uma segunda-feira, ou mesmo no dia 5 de janeiro. Essas decisões todas serão tomadas, acredito, a partir da semana que vem. Tudo bem. Senador, uma das críticas que se ouve a respeito do PSDB é que o partido talvez tenha demorado um pouco para adotar uma postura mais firme em relação ao impeachment, em que em determinado momento houve uma certa ambiguidade, alguns líderes do partido tomando posições diferentes. O senhor não acha que isso, de certa forma, ajudou a arrefecer um pouco até o movimento nas ruas? Olha, o impeachment de um presidente ou de uma presidente não é algo banal. Você não acorda de manhã cedo, está escovando os dentes e vou ali impedir o mandato da presidente da República. Não é assim. Era preciso primeiro ter, obviamente, o convencimento legal. E conversei várias vezes, assim como outros senadores, líderes do partido também, com o doutor Miguel Reale Júnior, que queria fazer uma peça que fosse juridicamente irrespondível. E ao lado do professor Hélio Bicudo, da doutora Janaína Pascoal, fizeram sim uma peça que foi aditada recentemente quando descobrimos os decretos de suplementação orçamentária sem autorização legislativa, o que caracteriza de forma irrespondível o crime de responsabilidade. Tanto é que a presidente Dilma e o governo fica trazendo a discussão para as chamadas pedaladas fiscais, onde você tem uma dúvida ainda, até pelo ineditismo da discussão, se aquilo é um crime de responsabilidade ou não. Mas quanto ao decreto de suplementação orçamentária sem autorização legislativa, é crime de responsabilidade sem dúvida. E aí nós preferimos ter um pedido mais robusto sob o aspecto jurídico, mais consistente, do que fazer um pedido que não se sustentasse. Porque todos os outros ex-presidentes sofreram pedido de impeachment. Até mesmo Itamar Franco, que já era resultado do impeachment de Collor, sofreu 4 pedidos de impeachment, Lula sofreu, Fernando Henrique sofreu também. Então todos sofreram. Por que no caso da presidente Dilma ganha toda essa repercussão? Porque no caso dela, o crime de responsabilidade foi cometido de forma irrespondível. Então, às vezes, você perde um pouco o time de uma manifestação de rua ou de um sentimento popular, e esse sentimento não mudou, ele pode ter arrefecido. As pessoas não mudou, mas as ruas, de certa forma, os movimentos que comandam essas mobilizações, cobraram uma posição mais firme de alguns líderes do seu partido, né? Do próprio senador e presidente do PSDB, Aécio Neves. Né? Essas cobranças foi cobrado. Essas cobranças são naturais, porque as pessoas elas não são obrigadas a conhecer
os detalhes do que acontece no mundo da política e, sobretudo, os argumentos jurídicos. Para quem está do lado de fora, às vezes é mais fácil ter uma visão que não é completa. Então, nós que estávamos acompanhando para e passo, com detalhe, todo o andamento desse processo, sabíamos que apresentar um pedido sem consistência levaria ao arquivamento, por maior que fosse a pressão que pudéssemos ter na rua. Então, queremos ter pressão de rua. Domingo, mais uma manifestação, todos, né, chamados para que possamos mostrar a força e o poder de indignação do nosso povo, para que o Congresso seja pressionado e possa decidir em cima de um pedido que tem consistência jurídica, porque o decreto de suplementação orçamentária, sem autorização legal, é crime de responsabilidade. Senador, nós temos aí um governo absolutamente impopular, né, em todas as pesquisas, uma crise política, uma crise moral, uma crise econômica, mas, no entanto, pesquisas recentes mostram que os partidos de oposição, o eleitorado não se vê tão pouco representado pelos partidos de oposição. Por que a oposição não consegue ganhar terreno diante de uma situação, né, do governo, da situação mergulhada numa crise tão grande? A oposição... Será que o eleitorado entende que a oposição tem um plano para o Brasil? Acho que são dois sentimentos distintos. Você tem uma frustração que atinge a todos, inclusive a mim, que sou detentor de um mandato, do sistema político brasileiro como um todo. Né? É um momento difícil de fazer política, é um momento difícil de se exercer um mandato, e para a população, então, essa frustração, essa decepção com o sistema como um todo é enorme. Só que na hora da eleição, eu não tenho dúvida que, na hora do voto pragmático, do voto útil, entre uma candidatura que represente tudo isso que está aí, ou seja, o governo e o seu conjunto de apoio, e uma voz da oposição, essa voz da oposição vai ter, não tenho dúvida, o apoio majoritário dos brasileiros, com um compromisso e uma responsabilidade de mudar a forma como a política vem sendo feita. Porque o sentimento é de frustração e decepção com o modelo como um todo e de quase que ódio em relação ao governo. É uma rejeição absoluta. Então, à medida em que você tem uma disputa eleitoral, quando você faz pesquisa, por exemplo, o senador Aécio Neves ganha todas as pesquisas, em todos os cenários, todas as projeções, porque é o voto útil, é o voto pragmático. Quando você vai fazer uma coisa mais ampla, mais, digamos, volátil no que diz respeito à avaliação da política, aí as pessoas manifestam a sua decepção com tudo que está aí. É normal que assim seja. Então a oposição cresceu, continuará crescendo, tem propostas para o Brasil e no momento próprio vai apresentar essas propostas e vai se confrontar numa eleição com alguém que represente isso que está aí, o governo e toda essa estrutura envelhecida. Tenho certeza, por confiar na consciência política, no discernimento do povo brasileiro, maioria para construir um novo tempo na política brasileira. 16 governadores assinaram nessa semana um manifesto a favor da presidente, favorável a ela, contra o impeachment. A maioria desses governadores, inclusive, do Nordeste, sua região. O senhor acha que, de certa forma, esses governadores podem influenciar as bancadas dos estados na Câmara dos Deputados? Influência perto de zero. Já foi o tempo em que você tinha governadores que tinham influência efetiva no voto de parlamentares. Você pode ter um governador que tenha 1 ou 2 votos numa bancada de 12, de 15 deputados. Mas aquela política de governadores que você tinha no passado, essa desapareceu a partir do advento da emenda parlamentar. A emenda parlamentar representou uma alforria dos deputados em relação ao domínio dos governadores. Porque com as suas emendas, os deputados conseguem, independentemente do governador, atender sua base eleitoral. Então, o poder de influência do governador diminuiu e diminuiu muito a partir da criação das emendas parlamentares. A Câmara dos Deputados, até pelo rito natural, está numa fase mais avançada no debate em relação ao impeachment. O senhor acha que é o Senado quem pode salvar lá na frente a presidente? Porque o processo do impeachment obrigatoriamente tem que nascer. Né? É um rito. Você tem um processo onde a Câmara funciona, digamos, como um juízo. O debate lá está mais acelerado, né? Hoje em dia já dá para medir um pouco mais a temperatura na casa. É porque lá você tem a primeira etapa, que é o juízo de admissibilidade. O Senado não vai precipitar essa discussão
sem que antes saiba se o processo chegará até o Senado. Então, nós estamos numa fase ainda de instalação da comissão especial. O ministro Fachin concedeu a liminar sustando a escolha. Semana que vem o Supremo deve, né, definir essas regras. Então, é natural que você tenha um compasso de espera. E também compreendo, se é essa a sua pergunta, que a base do governo é mais estável no Senado. Eu não sei se é esse o objetivo da sua pergunta. Exatamente. Na Câmara, a base de sustentação do governo é muito mais instável. No Senado, a base é mais estável. Acontece que, se o processo chegar no Senado, a presidente da República já terá sido afastada. E aí assume o vice-presidente. E isso muda por completo o cenário político e a correlação de forças no próprio Senado Federal. Já que a gente está falando do Senado, o senhor é líder de uma bancada importante. Não é desconfortável ser líder numa casa cujo presidente é investigado nessa tão simbólica Operação Lava Jato? Olha, você se sente desconfortável? Você tem um momento em que é preciso separar bem o estágio da acusação, o estágio de provas que você tem, para não fazer tudo na vala comum. Então, liderar uma bancada como a do PSDB é uma honra profunda, porque não é uma bancada qualquer, é uma bancada que tem... O senhor foi reconduzido. Fui reconduzido agora, né, pela bancada de forma muito generosa, enfim, mas ter um Aécio Neves, José Serra, Aloysio Nunes Ferreira, Tasso Gereissati, Álvaro Dias, você tem um Antônio Anastasia, Paulo Bauer, Flecha Ribeiro, Dalírio, que chegou agora mais recentemente. É uma bancada, né, extremamente qualificada. Tem o Ataídes também, para falar, né, no nome de todos, obviamente, que merecem essa referência. Então, você precisa ter uma capacidade de ação ouvindo e não deixar que a primeira notícia de uma investigação possa gerar uma instabilidade institucional. O que acontece, por exemplo, com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, é algo muito mais grave, porque com a imprensa investigativa, com o vazamento que foram verificados, se provou que ele mentiu na CPI da Petrobras, porque a conta bancária existe, foi mostrada amplamente por toda a imprensa, e ele precisa ser afastado da presidência da Câmara. Afastado do cargo. Do cargo de presidente, ele não tem mais condições. Mas na opinião do senhor, já há elementos para cassação do mandato dele, né? Pelo que se sabe, sim. Aí você precisa respeitar o devido processo legal e garantir o direito de defesa. Mas por tudo que foi apresentado já pela imprensa, e todos nós assistimos, já tem elementos para cassação. O primeiro passo, que já deveria ter sido cumprido, era o afastamento dele da presidência da Câmara. Até porque é visível o que aconteceu recentemente, mostra isso de forma clara, que Eduardo Cunha usa a presidência da Câmara para impedir o andamento do processo de investigação contra ele. E isso é crime, é mais um crime que ele comete quando, por exemplo, num ato da mesa diretora, sem que a mesa se reunisse, o vice-presidente da casa destitui um relator que tinha apresentado um relatório contrário aos interesses e aos objetivos de Eduardo Cunha. Então toda essa situação está ficando muito grave e cada vez mais se complica a permanência de Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Deixa eu fazer só mais uma pergunta em relação ao Senado. O país acompanhou pela primeira vez, desde a redemocratização, a prisão de um senador, Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul. O senhor, obviamente, convivia com ele, ele era o líder do governo Dilma Rousseff, e tinha uma característica que era um senador de bom trato, um senador bastante flexível, né? Não era um radical, era conhecido por isso. O senhor imaginava que ele estava enrolado a esse ponto? Eu acho que ninguém podia imaginar, né? Ninguém podia imaginar. Todos tínhamos e temos com o senador Delcídio uma relação, né, de respeito, de convivência, como você, né, permita tratar de você, destacou, a gente tinha uma relação de trabalho ali, cotidiano. E ele é um homem fidalgo, cavalheiro no gesto, educado nas atitudes. Então foi uma surpresa, sem dúvida, ter um colega preso. O partido tem uma posição fechada já sobre o destino dele, o destino do mandato, eu pergunto. É insustentável. Ele terá que ser cassado por tudo que também foi revelado. É óbvio, se respeitará o devido processo legal, o senador Delcídio terá que ter direito à defesa, ao contraditório. Mas diante do que já foi apresentado pela imprensa, você escuta a voz do senador em gravações onde ali está caracterizada a quebra de decoro, fora outros crimes que foram praticados.
mas é preciso ter um rito. Você não pode criar um tribunal de exceção. O desfecho desse processo, eu acredito que não será outro, será a cassação do senador. Muito bem. Deixa eu lhe fazer aqui então uma última pergunta. Na opinião sua, qual a participação do PSDB num eventual governo Michel Temer? Isso é uma hipótese, a gente tem que trabalhar com essa hipótese, né? Não, é normal que se trabalhe com hipótese e se faça especulação. Não há decisão do partido nesse sentido e não há, muito menos, qualquer decisão de adesão imediata. O nosso compromisso será sempre com o país. Até mesmo com o governo Dilma, em momentos mais importantes e graves que interessa ao Brasil, o PSDB votou em propostas do governo, porque nós Você imagina o PSDB ali numa composição, o PSDB assumindo ministérios ou mesmo participando do governo, das decisões? Não é algo que seja um objetivo do partido. O partido não tem uma natureza fisiológica. Eu fiz a pergunta porque há líderes dentro do seu partido que defendem essa ideia, por exemplo. Normal. Não, o PSDB não é um partido que tenha dono, nem que um pense e comanda o pensamento para a linha de baixo de forma direta. O partido tem um pensamento plural. Essa discussão será feita, se preciso for feita, no momento próprio. Agora, a origem e a natureza do PSDB não é um partido fisiológico, não é um partido que vai buscar cargos em qualquer que seja o governo. Temos uma responsabilidade com o país, vamos continuar tendo essa postura de responsabilidade. Agora, se a pergunta é, vocês estarão aderindo ao governo Temer automaticamente? Não haverá essa discussão, porque não há sentido adesista do PSDB. Pelo contrário, o PSDB é uma alternativa real de poder para o Brasil, temos propostas para o país, já contribuímos muito na atualidade e no passado e temos como contribuir ainda mais no futuro. Então não há uma adesão automática a um eventual governo Temer por parte do PSDB. Vamos discutir isso nas instâncias partidárias. Eu disse que era a última, mas vou fazer só mais uma. À vontade. Se me permita. Em caso de uma nova eleição no Brasil, como disse na pergunta anterior, estamos falando de hipóteses. O candidato do PSDB hoje seria mais uma vez o senador Aécio Neves? Olha, a defesa das novas eleições, inclusive, é a que eu mais simpatizo, porque com novas eleições você permite que a sociedade traga um novo governo com a legitimidade necessária para tirar o Brasil da crise. Ou seja, você respeita a soberania popular. Você sai de uma solução do mundo da política e traz a solução para o detentor real do poder, que é o povo, como determina a nossa Constituição, que todo poder emana do povo. Então, essa saída ela é possível sim, porque, lamentavelmente, se constata que crimes eleitorais gravíssimos foram praticados pela presidente Dilma e pelo vice Michel Temer, já que eles compunham uma única chapa. Com isso, o presidente da Câmara teria que assumir por 90 dias, por isso que é importante Eduardo Cunha ser afastado. Eduardo Cunha não tem condições de ser presidente da República nem por 9 segundos, avalie por 90 dias. Então, se afasta o presidente da Câmara para que se faça novas eleições. Num cenário de novas eleições, o partido vai deliberar se terá um candidato, se vamos construir uma candidatura de consenso, de conciliação nacional, mas é óbvio que o nome do senador Aécio desponta sempre como um nome mais lembrado pelo desempenho extraordinário que Aécio teve na eleição passada. Aécio não ganhou porque enfrentou uma organização criminosa, enfrentou uma máquina de comprar votos com tudo que foi provado depois das eleições. Então, primeiro, vamos lutar para que essas novas eleições ocorram, que é um bom caminho para o Brasil. Você não teria nem despesa extra. Aproveita a realização das eleições municipais, onde prefeitos e vereadores estarão sendo eleitos, a justiça eleitoral já estará mobilizada, e faz a eleição para presidente da República. E nasce, surge um governo legítimo, onde o povo escolheu, onde todos que queiram disputar a eleição poderão fazê-lo, para tirar talvez a prova dos 9 em relação à figura, por exemplo, do ex-presidente Lula, e se fazer uma concertação no Brasil com a participação da sociedade, e não apenas uma solução no mundo da política, que é legítimo também, é legal, é constitucional. Mas Aécio, claro, além de outros nomes, o partido tem vários outros nomes que serão sempre lembrados. Muito bem, eu conversei aqui com o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB. Senador, obrigado. Eu que agradeço, prazer. Nossa entrevista termina aqui, obrigado pela sua audiência e até a próxima.